Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, já se vai o primeiro mês praticamente do ano de 2019, já estamos no finzinho de janeiro. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, a rodada importante do Campeonato Paulista da Série A, vamos falar da A2 e da A3 também, que teve rodada nesse final de semana, mas principalmente também sobre Marília Atlético Clube, afinal de contas, amanhã tem reunião do Conselho Diretor. É Conselho Diretor, Jorge? Conselho Técnico, Conselho Técnico da Federação para definir a fórmula de disputa da Bezinha. E o Jorge Luiz tem outros detalhes. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Amanhã está marcado, então, esse encontro na sede da Federação Paulista em São Paulo, às 15h. E já o novo diretor-geral de futebol, Eduardo Nascimento, empossado há uma semana, hoje completou uma semana dele no cargo dentro do Marília, será o representante do Alves Celeste nessa reunião do Conselho Deliberativo, ao lado dele também o supervisor técnico José Luiz Todeschini. Então, além da questão do regulamento que o Ronaldo citou, também para sabermos quantos e quais serão os participantes da Bezinha, porque eu acho que até mais do que o regulamento, Ronaldo, eu acho que a expectativa é para saber de fato quais e quantos serão os participantes, sim, porque na Bezinha, diferente das outras 3 divisões, onde você já sabe quem subiu e quem caiu, os remanescentes, na Bezinha não, como se trata da última divisão, muitas equipes que jogaram ou foram rebaixadas da Série 3 para a Bezinha, elas podem abrir mão de jogar a 4ª divisão paulista, podem se licenciar por 1 ou 2 anos e depois retornar. E tem aqueles que também estavam inativos e que podem voltar também a jogar a 4ª divisão, além do outro caso, ainda uma terceira opção, de um clube agora que foi criado recentemente, pagou a taxa de filiação na Federação Paulista e pode ser uma novidade. Então, eu acho que a maior expectativa é para saber quais serão as equipes participantes e quantas, né? O fato é que um provável adversário do MAC já cancelou a sua participação em 2019, o Grêmio Prudente, por conta de falta de estrutura em relação ao centro de treinamento e ao estádio Prudentão, não teve apoio do poder público para manutenção desses locais, já confirmou que não vai participar da Bezinha. Prudente que não ficava sem disputar pelo menos uma das 4 divisões do futebol paulista desde 2005. E esse ano não terá nenhum representante. Além da questão do Talentos 10 também, que ainda segue uma incógnita. Falei agora à tarde com o Jorge Leonardo e ele me disse que ainda não tem uma situação, nem sabe se vai amanhã poder participar dessa reunião do Conselho Técnico da Federação. Então a gente tem muito assunto para tratar em relação ao Marília e essa Bezinha, já que amanhã teremos essa definição. Então, a competição que já está confirmada para começar no dia 7 de abril. Ok, vamos falar muito desses assuntos. Deixa eu começar aqui com um momento José Henrique de notícias, Jorge. Pelo seguinte, o jogador espanhol Francisco Cavada, de 32 anos, morreu ontem durante uma partida pela primeira regional de Contábria, competição regional pertencente à 6ª divisão do Campeonato Espanhol. Aqui a gente tem a 4ª divisão, que o MAC, lá eles têm a 6ª. Fran, como era conhecido, defendia o Marina de Cudeio e no jogo fora de casa contra o Valdágia, em confronto direto contra o rebaixamento, ele se sentiu mal ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos. No momento em questão, Fran caiu no gramado e se levantou. Em seguida, afastado da disputa de bola, conversou com o árbitro. Imediatamente caiu de joelhos no campo e perdeu a consciência. O técnico do Marina, Davi Colina, entrou em campo às pressas, acompanhada de um policial. O técnico do Valdália, Alberto Cano, correu para auxiliar. Os 3 iniciaram então manobras de ressuscitação no jogador. Os serviços de emergência chegaram 7 minutos mais tarde. Durante 40 minutos foram realizados trabalhos de reanimação. O jogador foi levado a um hospital na cidade de Santander, a cerca de 55 quilômetros, onde Fran chegou ainda com sinais vitais. Segundo o jornal El Confidencial, Fran foi declarado morto após mais de 100 minutos de manobras e de reanimação.
a princípio de morte súbita. O jogo foi suspenso ainda sem previsão de retomada. Tá aí, portanto, o jogador, infelizmente, perde a vida dentro dos gramados, Jorge. E infelizmente isso tem sido mais recorrente do que a gente imagina, né, Ronaldo? Muitos casos como esse, né, um mal súbito, algum problema de coração, em que os atletas têm morrido dentro de campo. Uma pena, mas é uma situação que cada vez mais gera atenção e gera cuidados médicos, principalmente na questão dos exames, para que o jogador realmente possa praticar o futebol profissional, que a gente sabe que exige um alto nível físico. Aproveitar o momento para mandar os abraços aqui para o Bruno Marcondes, para o Flávio Alpino, para o Matheus Dassan, que está dando boa noite, e para o presidente do Marília, né, o Antônio Carlos Souza Vieira, o Sojinha, né, que está em Osasco, está em São Paulo, mas não vai participar da reunião do Conselho Técnico, e sim já o Eduardo Nascimento como diretor-geral de futebol. Maravilha. Vamos falar sobre o Corinthians, que obteve a sua primeira vitória nesse Paulistão. Venceu um adversário, pelo menos que tem nome, que é a Ponte Preta, e pode começar a embalar, né, Jorge? Exatamente. Quando teve dificuldades na partida, né, a Macaca deu trabalho aí pro Timão, mas veio, enfim, a primeira vitória, com mais um gol do Gustavo, né, o Gustagol. É o terceiro gol dele em 4 jogos. Eu falo terceiro em 4 jogos porque no amistoso contra o Santos da pré-temporada, ele marcou, né, no empate em 1-1 aí mesmo em Itaquera, e vem sendo um jogador de destaque, com as ausências ainda do Mauro Bocelli, né, o atacante argentino contratado do futebol. Sábado, e né? agora, que entrou no sábado, e agora com a situação da contratação do Wagner Love, né, anunciado ainda no sábado, depois da rescisão de contrato com o Besiktas da Turquia, né? Então, 3 atacantes aí de bom nível técnico e talvez com características similares, né? Não são totalmente parecidos, né? Mas características similares, e a gente espera para ver o que o Carille pretende com essa equipe. Ele já deu entrevista falando que o Wagner Love pode jogar um pouco mais aberto, mas não sei, até pela questão da idade, se ele vai ter essa força necessária para jogar pelos lados do campo. O fato é que, mesmo com esse início artilheiro do Gustagol, pode ser que futuramente sobre para ele deixar o timão aí. A Turquia já demonstrou interesse na contratação do atleta, e como ele foi o grande artilheiro do futebol brasileiro na temporada passada, pode ser que surja algo aí que ele possa deixar o timão futuramente, por exemplo, até o final do estadual. E o Corinthians não para por aí também, né, Jorge? O time já acertou, inclusive, os salários do lateral esquerdo, Guilherme Arana, e agora aguarda a posição do Sevilha para fechar a negociação. Mas eu estava vendo numa matéria, Ronaldo, que eu não me recordo agora os valores. O Corinthians queria comprar de volta o Arana, mas para pagar em 4 anos e para pagar a primeira parcela só em 2020. Aí é fácil, né, Ronaldo? Aí tá fácil. Eu não sei se isso é verdade, mas eu vi numa das informações de que a proposta seria essa. Eu não sei se vai estar tão simples assim para o Arana. Ele pode já até ter acertado os salários com o Corinthians, mas ainda tem uma questão com o Sevilha que precisa ainda ser resolvida. Eu, sinceramente, Ronaldo, lamento pelo Arana, não pela volta ao Corinthians, nada disso, né? Mas a volta ao futebol brasileiro. É um jogador de apenas 21 anos que eu acho que poderia insistir um pouco mais. Eu acho que até com uma situação como essa, uma volta tão rápida, né? Em menos de 1 ano ele já voltou para o futebol brasileiro, se é que vai acertar mesmo com o Corinthians, ele praticamente fecha as portas para a Europa, né? Porque se ele já foi para o Sevilha e voltou, outros clubes europeus, caso tenham interesse de contratá-lo no futuro, quando ele possa se destacar novamente pelo Corinthians, vão ficar com o pé atrás, porque é um jogador que, né, talvez não tenha tido a paciência necessária para continuar um pouco mais, mesmo que não seja aproveitado pelo Sevilha, mas emprestado. Aí o gol do Gustagol, já 32 minutos do segundo tempo. Mas é que eu digo, Ronaldo, mesmo que ele não esteja tendo espaço no Sevilha, eu acho que ele poderia ter, pela idade, pelo futuro que tem pela frente, até buscado uma outra alternativa na Espanha ou em outro mercado, mas continuado na Europa, até porque ainda é muito jovem, tem 21 anos. Aqui o Corinthians fala em pagar 8 milhões de euros, né? 8 milhões de euros, que daria 34 milhões de reais, da seguinte forma: o clube quer pagar por 90% do direito econômico do jogador, mas pretende parcelar, igual você falou, em 4 anos e sem entrada nesse ano. A ideia do Clube Paulista é pagar a primeira parcela somente na próxima temporada. Por sua vez, o Sevilha quer
receber 34 milhões de reais da seguinte forma: entrada imediata e parcelamento de 2 anos. Ainda tá sendo bonzinho parcelar em 2 anos, né, Jorge? Sim. Pode ser, né? Eu acho que o Sevilha sabe que o jogador parece que tem um desejo muito grande de voltar ao Brasil. E até o pessoal já está se manifestando aqui. Só antes mandar um abraço para o Wilson Gino, o Niel Magalhães e o Niltinho Alves. O Niltinho está dizendo aqui, discordo de você, Jorge. Ele é novo ainda, né? No caso, o Guilherme Arana. Eu concordo, ele é novo ainda, mas eu acho que esse histórico de já sair da Europa e voltar para o Brasil, se realmente isso acabar se concretizando, eu acho que queima um pouco a imagem dele em relação à contratação por parte de europeus, porque os europeus, eles claro que eles avaliam o talento, avaliam a qualidade do jogador, mas eles também têm certas restrições por trazer jogadores que possam não se adaptar. Então tem uma situação sim como essa, mas é um bom jogador, é por isso que eu digo, ele poderia ter insistido um pouco mais na Europa, porque eu acho que ele teria mercado pelo menos em outras ligas, talvez até menores, né? Por exemplo, só vou dar um exemplo, Ronaldo, o Jorge, lateral do Flamengo, que jogou no Brasileirão de 2017, ele estava no Mônaco da França, o Mônaco está numa situação muito lamentável financeiramente, foi campeão francês recentemente, agora está brigando contra o rebaixamento, ele conseguiu deixar o Mônaco, né, para ir para jogar no Porto, porque o Alex Telles, que é o titular na lateral esquerda, deve estar sendo negociado. Então, está como reserva o Jorge, que já chegou até a ser comentado na seleção brasileira, e foi para o Porto como uma outra alternativa. Então, eu acho que para o Guilherme Arana seria muito interessante continuar na Europa, porque eu acho que ele tem potencial para jogar muito mais. Só acho que está sendo precipitado essa questão dessa volta ao Corinthians, mesmo que ele goste muito do Corinthians. Eu acho que, pensando na carreira, eu acho que ele poderia tentar um pouco mais na Europa. Mandar um abraço para o Hélio Fernandes também, que está nos acompanhando. Vamos ver o Palmeiras, que venceu ontem o São Caetano por 2-0. Venceu tranquilo, né, Jorge? O Palmeiras natural ainda com a questão do rodízio, né? E o Filipão vai fazer isso de uma forma constante. O Palmeiras venceu por 2-0, aí o gol do Borja, né? Que não jogou a partida passada, na estreia fez um gol e agora fez novamente, né, contra o São Caetano que empatou na estreia contra o Corinthians, tinha empatado na estreia e agora faz o seu segundo jogo aí contra um grande em 3 rodadas. E um detalhe do Palmeiras, que está mexendo com o Palmeiras, é a possível saída do Bruno Henrique, que é o capitão do time, inclusive, Jorge, já que o time chinês tem interesse no atleta, o Tianjin Teda, e oferecendo um salário de mais de 1.700.000 reais. Eu acho que a questão não é só o salário, né? A multa rescisória do Bruno Henrique ela não é muito alta, né? 8 milhões de euros. Acho que não tem multa. Não, tem uma multa sim, Ronaldo, mas é uma multa baixa. Foi pedido até no contrato, quando ele fechou com o Palmeiras, quando veio do futebol italiano, uma multa baixa. Se eu não me engano, é 8 milhões de euros, né? Dá 34 milhões de reais, 30 e poucos milhões. Não é algo tão absurdo, né, para o futebol chinês, né? Eu acho que até são valores abaixo. É um jogador também que, se eu não me engano, já está com 28 anos, né? Mas é um jogador que foi decisivo. Acho que um dos goleadores do Palmeiras na temporada passada, né? Um jogador peça-chave aí no Verdão. E aí entra a questão financeira, né? Pagando a multa e com o salário que você citou aí de 1.700.000, acho que dificilmente o Bruno Henrique pensará na permanência do clube, né? E com isso pode afetar até mesmo nas inscrições do Palmeiras, porque o Verdão já inscreveu, faltam 2 vagas, né, nessa primeira fase, faltam 2 vagas e o Verdão pode inscrever o Matheus Reis por conta dessa iminente saída do Bruno Henrique, né? Estava nos planos do Filipão. E a multa realmente é de 6 milhões de euros, 6 vezes 4, 24 milhões de reais. Então, eu falei 8, né? Ainda menor do que se imaginava. Para um clube chinês, isso não é muita coisa. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta vamos falar de clássico São Paulo e Santos, vamos falar da 2 e da 3 e tudo sobre reunião do arbitral amanhã na Federação Paulista. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Clássico entre São Paulo e Santos, ocorrido ontem no Pacaembu com o mando do Santos. Mas antes disso, uma notícia do São Paulo, que o zagueiro Anderson Martins está processando o Corinthians para receber aí cerca de R$371 mil, e o Corinthians falou que vai pagar agora no começo de fevereiro, porque ele defendeu o Corinthians em 2014, né, Jorge? E não recebeu direito de imagem referente a 3 meses. Só que o Anderson Martins, está aí o clássico do São Paulo, o goleiro do São Paulo, parece que o São Paulo agora tem goleiro, né, Jorge? Fez pelo menos três boas defesas, só que na minha opinião, eu acho que no segundo gol ele falhou. Eu achei que falhou também até no primeiro, viu, Jorge? No primeiro, eu acho que mais pela batida forte, eu até dou um desconto. Agora, acho que do segundo gol, eu acho que ele demorou demais para sair. Ele poderia ter saído antes e ter chegado primeiro que o jogador do Santos na jogada. Pelo menos é o que eu penso, né? Uhum. Mas, realmente, debaixo das traves, ele mostrou, por enquanto... Firmeza, né? Sem falhas grotescas. Mas já é uma grande coisa do torcedor são paulino, né? Sim. Porque já está cansado de ver falhas grotescas, tanto do Jean quanto do Sidão, né? Exatamente. Uhum. Bom, sobre o clássico, né, Ronaldo? Eu acho que não temos muito aqui o que falar de diferente do que a gente viu, né? 2-0 para o Santos, poderia ter sido mais. Eu acho que a grande questão é: o São Paulo poderia ter perdido o clássico? Poderia ter perdido o clássico, mas não da maneira que foi, né? Porque foi dominado. O Santos foi praticamente o São Paulo na roda, né? Sim. Bobinho, né? O time, né? Agora, impressionante, Ronaldo. Antes da gente destacar os erros do São Paulo, as qualidades do Santos, né? Eu acho que para um começo de trabalho do Sampaoli,
Eu acho que foi uma partida espetacular, porque é um time que perdeu vários dos seus principais jogadores ao final da temporada passada e conseguiu coletivamente fazer um jogo brilhante, com intensidade ao extremo, um time que se movimenta muito e é um time que você olha e vê a cara do Sampaoli. Tem treinadores, Ronaldo, que você olha a maneira do time em campo, você sabe que tem a mão do técnico na equipe, né? Guardiola, o próprio Osório, ex-treinador do São Paulo, são técnicos, Ronaldo, que independente se está no começo, no meio ou no fim da temporada, se as coisas estão dando certo ou não, eles vão manter o mesmo estilo de jogar, porque eles têm uma filosofia de trabalho, eles têm uma ideia de futebol. Não estou dizendo aqui, eles buscam um futebol bonito. Não é bem essa a questão. Muitas vezes isso se transforma no futebol bonito. Mas eu acho que é mais a questão, Ronaldo, de você ter uma filosofia de jogo. Olha, gosto de posse de bola, gosto de movimentação, e isso é claro que muitas vezes pode se transformar no futebol bonito. Então, eu acho que isso surpreendeu demais. Eu, sinceramente, achava que o São Paulo ganharia até com certa tranquilidade do Santos. Também achava. Por conta de muitos fatores, do desmanche que o Santos teve em relação à temporada passada, do Sampaoli estar chegando agora e é um estilo de trabalho que não se consegue resultados, né? Ou se consegue implantar aquilo que você quer de uma maneira tão rápida. Então achei até que o Santos fosse vir para cima até de uma maneira desorganizada e que o São Paulo poderia já liquidar a partida, e não foi o que aconteceu. Uma intensidade absurda do time do Santos. O São Paulo abriu mão de jogar com o centroavante, né? Jogou com Soteldo na esquerda, o bom meio atacante venezuelano, que até um pouco parecido com o Cueva, que jogava no São Paulo. O Derlis Gonzalez de centroavante, de um falso 9, né? Ele tem essa característica de muita velocidade. E o Jean Mota mais atacando pela esquerda, né? Com o Diego Pituca chegando de trás, com o Carlos Sanches. Foi impressionante. Eu, sinceramente, fiquei muito surpreendido com a maneira de jogar do Santos. Claro, daqui para frente vamos ver um Super Santos? Não sei, foi só um primeiro jogo. Mas essa primeira impressão foi muito boa e já deixou o Sampaoli... o torcedor santista ficou um pouco mais aliviado. Inclusive, né, até ovacionado na saída do gramado. Inclusive, no Globo Esporte, né, o Caio Ribeiro acabou revelando que o Sampaoli acabou pedindo desculpa para alguns jogadores, entre eles o Vanderlei. O Vanderlei e o zagueiro também. E né, o Gustavo Henrique. Pediu desculpas. Eu acho que isso já é um bom começo. E eu acho que essa primeira vitória, porque até então você venceu o São Bento, né? Que o Santos tinha vencido, né? E depois também ganhado na primeira rodada do Ituano, se eu não estou enganado. Até aí, né? Acontece, né? O time pequeno sempre vai jogar recuado, o time grande sempre vai ter mais posse de bola, dentro ou fora de casa. Agora, fazer o que fez com o São Paulo, mesmo um São Paulo ainda cambaleante, o São Paulo que já há muito tempo decepciona o seu torcedor, mesmo assim, o que foi apresentado ontem deixou o torcedor santista muito animado, e eu espero que o São Paulino, pelo contrário disso, né, Jorge? Muito preocupado. Porque o que eu vejo nesses dois times, o Santos tem um técnico e não tem jogadores, só que jogam. O São Paulo tem jogadores e não tem técnico. Mostrou isso claramente ontem. Ontem o Santos, claro que você vai destacar um outro jogador, mas eu destacaria a coletividade. Eu acho que é aquele jogo que você olha do Santos e fala assim, ninguém jogou mal. Sim. Né? Você olha, todo mundo jogou bem. E aí você olha do lado do São Paulo, ninguém jogou bem. Ninguém. Você vai falar assim, se salvou esse. Não salvou ninguém. Claro que não foram todos que cometeram erros absurdos, né? Mas ninguém se destacou. E no Santos... todo mundo foi bem, então mostra o trabalho do treinador, do Sampaoli, que ainda está no começo, a gente não sabe se isso vai continuar, a gente não sabe, mas foi uma primeira impressão muito boa diante de um clube que tem a mesma força que o Santos, pelo menos, né? E o Jardine falou que saiu impressionado com a intensidade do Santos. Eu acho que ele deveria ter ficado mais surpreso com a falta de intensidade do time dele. Exatamente. Porque é o mínimo que se exige, né, Ronaldo? Eu acho que nem aquela questão que a gente vê muito torcedor falando, não ganhou porque faltou raça. Na maioria das vezes, isso não é verdade. Faltou qualidade, faltou técnica, mas não faltou raça. E eu acho que ontem do São Paulo, eu não vou dizer raça, mas faltou uma intensidade. Eu acho que muito jogador com a mão na cintura, quando perdia a bola, pouca gente para voltar para marcar. Acho que uma coisa... bola não chegava no ataque. Hudson e Jusilei, acho que não dá para jogar juntos. Os dois muito pesados, principalmente o Jusilei, muito pesado. Eu acho que é uma questão que o Jardine tem que eu até entendo que ele quis reforçar um pouco mais a dupla de volantes para deixar o Nenê
e os atacantes com mais liberdade de atacar, mas não funcionou. Não funcionou, eu acho que o Jusilei e o Hudson deixam o time muito lento e com péssima saída de bola, que o São Paulo precisava. Não é simplesmente, o Nenê não fez nada. O Nenê já está numa parte do campo em que a marcação já é muito intensa. Ele não vai conseguir resolver. Geralmente, quem consegue aparecer mais é o volante com boa qualidade de passe, que ele vem de trás, onde já tem um setor ofensivo do time adversário que não acompanha a marcação. E um outro detalhe em relação ao São Paulo. Eu acho que ontem não foi nem a falta de criatividade do Nenê, porque eu acho que ele fica num setor onde é muito congestionado. A gente vê no futebol brasileiro e mundial que as principais jogadas de ataque dos times são pelas laterais, com os atacantes, e não pelo meio mais. O meio é sempre muito congestionado, não dá para você ficar tentando toda hora insistir com o meio. E aí você pega nos dois ataques pelas laterais do São Paulo. O Elinho, não só desse jogo do Clássico, mas desde que fez aquele golaço contra o Flamengo, sempre foi um jogador que ficou só naquilo. O Everton não é um jogador que, a princípio, vai para o mano a mano. Então, toda hora que ele pegava a bola, ele já alçava na área. Às vezes, estava quase perto do meio de campo e já alçava na área. É um jogador que se espera que, no mano a mano, abra a marcação para poder os atacantes do São Paulo terem mais possibilidades. Abrir espaço para a chegada dos outros. Exatamente, para você quebrar a marcação do adversário, né? O mano a mano é para isso. E então, nem Elinho, nem o Everton conseguiram fazer absolutamente nada. Aí, como você disse, a bola não vai chegar no Pablo, não chegou no Pablo, não chegou no Diego Souza. Aí eu acho que ele já complicou ainda mais a situação, deixado ao mesmo tempo Pablo, Nenê e Diego Souza. Porque aí são 3 jogadores que não têm velocidade do confronto no mano a mano e ficou um jogo bem óbvio. O Santos facilmente encaixou a marcação. Acho até que o São Paulo fez boas contratações, mas talvez tenha deixado de contratar num setor que justamente vai precisar muito e que os clubes, na maioria das vezes, criam as suas principais jogadas, que é atacante pelos lados. E eu começo a achar também, Ronaldo, um amigo me disse que em relação ao Birubiru que o São Paulo trouxe, que é um atacante que veio da China, que é um atacante também velocista de lado e que ainda acho que não estreou, está regularizado, mas ainda não estreou. Eu começo a achar que é um atleta que um amigo me disse. Ele falou, será que pelo fato do Birubiru ter o mesmo empresário do Hernanes, será que não ocorreu aquela situação, olha, você quer levar o Hernanes? Tudo bem, a gente facilita as coisas para você levar o Hernanes, só que você vai levar o Birubiru junto. Eu tenho impressão, eu tenho impressão, Ronaldo, porque em nenhum momento se comenta a questão do Birubiru, porque é um atacante que veio de lado. Em nenhum momento se comentou a situação dele, nem na transmissão do jogo, nem do São Paulo. Então eu estou achando que veio mesmo de contrapeso no lugar do Hernanes. Espero que não seja isso, espero que ele ainda possa estrear, possa fazer bons jogos. Porque o São Paulo está precisando de atacantes de lado e não dá para ficar dependendo toda hora de meio de campo com o Nenê e Diego Souza. Bom, está jogando nesse instante Ituano e São Bento, intervalo da partida lá em Itu, 0-0. Teremos um outro jogo hoje para completar a rodada, Botafogo e Ferroviária. Tivemos no fim de semana o Guarani perdendo em casa para o Oeste por 2-1. O Corinthians, como vocês viram, bateu a Ponte Preta por 1-0. O Mirassol empatou em casa com o Novo Horizontino em 0-0. E o Red Bull empatou em casa com o Bragantino em 1-1. Né? Por isso que eu digo, Ronaldo, que dificilmente, mesmo com campanhas oscilantes dos grandes, eles não vão se classificar para a próxima fase. Os jogos entre os times do interior, muitos empates. Não deixarão de se classificar para a próxima fase. Não deixarão de se classificar, porque são muitos empates, Ronaldo. Você pega uma rodada, 0-0, 1-1, 2-2, muitos empates. Então você pega a pontuação dessas equipes no final do campeonato, ela é muito abaixo do que se esperava. E por enquanto nenhuma equipe do interior despontando, né? Por enquanto nada. E eu não acredito que tenhamos grandes novidades, a não ser aí chegar até as quartas de final, até pelo fato de haver vaga suficiente para isso. Mas não acredito em nenhuma grande surpresa. Claro que é só um início do estadual ainda. Pela Série A2, tivemos no final de semana Votuporendense empatando 1-1 com a Penapolense. O Atibaia empatou 2-2 com o São Bernardo. 15 Piracicaba empatou com o Nacional 0-0. Rio Claro venceu a Portuguesa Santista por 1-0. Sertãozinho perdeu em casa para a Inter de Limeira por 1-0. Juventus perdeu em casa para o Linense por 2-1. A Portuguesa empatou em casa com o Água Santa em 1-1. Gol do Anderson Cavalo de pênalti. De pênalti, isso. E o Santo André bateu o Taubaté por 1-0. Né? Hoje, o Água Santa e o 15 Piracicaba lideram com 7 pontos. Lá na parte de baixo, o Sertãozinho não fez nenhum ponto até agora. Penapolense e Nacional, apenas 1.
Pela Série A3, tivemos o Primavera batendo o Grêmio Osasco por 1-0. O Audax perdendo em casa para o Velo Clube por 3-1. Tô achando esquisito esses times lá do... O Audax, inclusive, perdeu de 3-1 com o gol do Matheus Marcondelli, né? O único gol do Audax foi marcado pelo Matheus Marcondelli, o mariliense. O Desportivo Brasil fez 5-1 no Batatais. Taboão da Serra 0, Comercial de Ribeirão Preto 0. São Carlos 0, Noroeste 0. Capivariano 1, Barreto 0. Olímpia 1, Rio Preto 3. São Bernardo 0, Monte Azul 2. Só para destacar aqui o nosso amigo, grande Paulinho Ramiro, está dizendo aqui, ó, Ronaldo Medeiros, hoje você não pode falar que o Santos não tem jogador e o São Paulo tem. Teu time amarelou, realmente. Paulinho Ramiro... Colocou na roda, né, Paulinho? Não, é só o Santos ganhar, o Paulinho aparece, né, meu? Grande Paulinho Ramiro, obrigado pela audiência, Paulinho. Realmente o Santos colocou o São Paulo na roda, viu? Os pelezistas começam a aparecer nessa hora agora. Colocou na roda, olha, não teve nem choro nem nada, não dá nem para reclamar de arbitragem, viu, Paulinho? O massacre, a falta original, o massacre foi tão grande que não dá para reclamar de arbitragem não, viu? Dá sim, Jorge. A falta que originou o primeiro gol não existiu. Bom, na Série A3 estão na parte de baixo o São Carlos, que tem 1, Grêmio Osasco 1 e o Olímpia 0, né? Então esses times aqui estão na parte de baixo. O Noroeste, deixa eu ver, está em 6º lugar, viu, Jorge? Ronaldo, só para destacar também, no Campeonato Goiano, o Alisson Lee, que é um dos jogadores aqui da cidade também, que foi emprestado para o Goiânia disputar a primeira divisão do estadual. O Goiânia, em 3 jogos, venceu a primeira por 1-0. O Itumbiara, que é um time mais tradicional lá em Goiás, por 1-0. Gol de Alisson Lee. Parabéns a ele. Só para destacar aqui alguns jogadores também que já passaram pelo Alves Celeste. Mandar um abraço também para o Alain Bandeira, grande bandeira palmeirense, está nos vendo, e o Léo Salvador também nos acompanhando. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, tudo sobre Marília, Atlético Clube e Talentos 10. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você.
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Nesse último bloco vamos falar dos assuntos locais, mas antes dos locais, uns alôs também, né, Jorge? Vou dar um abraço para o nosso amigo Gilmar Mirandinha Fernandes, está acompanhando o jogo aí que o Ronaldo destacou no bloco passado, Ituano e São Bento 0-0, ele falou, jogo ruim de se assistir. Aí ele falou, olha, jogo para cair times aí não é tão difícil assim não, porque o nível técnico está ruim. Concordo com você, Mirandinha, realmente é complicado, não só Campeonato Paulista, né? Campeonato Brasileiro, se a gente vê já os melhores times do país, às vezes fazendo jogos horríveis, você imagina no estadual. Obrigado pela audiência, o Aleph Rafael acompanhando o nosso programa e o nosso amigo de imprensa, o Alex Silva, também o repórter da Rádio 950, obrigado pela audiência. Vamos começar a falar dos assuntos locais. Vamos lá, Ronaldo. Jorge. Eu quero começar pelo Talentos 10, Jorge. Esse Talentos 10 participa do arbitral amanhã, não participa? Olha, Ronaldo, eu não sei, eu acredito que não. Eu falei agora à tarde com o vice-presidente técnico, o Jorge Leonardo, e eu perguntei para ele, olha, como é que está a situação de vocês, né? Até porque, para quem não sabe, né? Na semana passada, o secretário de esportes, Eduardo Nascimento, que agora é diretor geral de futebol do MAC, comunicou ao Talentos 10 que o contrato de concessão do estádio Bento de Abreu não seria renovado para essa temporada de 2019. Né? Concedeu a permissão de jogar no Abreuzão em 2018 e precisava, então, uma renovação agora em 2019. O Talentos 10 queria, só que aí quem não quis mais já foi a Secretaria de Esportes. Então, com isso, o Talentos 10 está sem local para jogar. E não é simplesmente você chegar numa cidade e falar, olha, vou jogar em Bertioga, vamos lá, em Botucatu. Você precisa ter, primeiramente, um estádio que esteja com os laudos técnicos liberados. E isso não é fácil de se arrumar, né? A não ser que você vá para uma cidade onde já tenha um clube e já tenha um estádio liberado. Mas aí a federação, acredito eu, não vá deixar simplesmente uma equipe jogar numa cidade assim sem pagar uma taxa de transferência de cidade. Então, como o Talentos 10 se registrou por Marília, para fazer um registro por outra cidade, eu acredito que a Federação Paulista vai cobrar uma taxa. Para que outros clubes não mudem de cidade assim, né, Ronaldo? Se tornem ciganos aí e mudem de cidade, como aconteceu recentemente com o Guaratinguetá, que se tornou Americana, ou com o Grêmio Barueri, que se tornou Grêmio Prudente, depois voltou para Barueri. Então, acredito que não seja algo simples. E mesmo que o Talentos 10 tivesse esse dinheiro para uma transferência, que eu não sei hoje o valor de quanto seria, a situação é que hoje era o prazo final para você regularizar essa situação de sede e estádio para jogar. Então, não havia tempo hábil para isso. Então, eu acredito, falei com o Jorge Leonardo, ele falou assim, olha, falei, e aí? Falou, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, vamos esperar para amanhã. Falei, mas amanhã vocês vão participar do arbitral? Ele falou, não sei ainda. Eu acho que vai ficar de fora o Talentos 10, Ronaldo. Eu, sinceramente, acho que não tem muito que tentar de algo diferente. A federação, porque se a federação abrir um precedente para o Talentos 10, ela pode abrir para muita gente. Então eu acho que nessa história toda, e ainda mais, convenhamos, né? Com todo o respeito ao Talentos 10, não tem aquela força, aquela influência na federação ao ponto de chegar e conseguir alguns benefícios que outros podem não conseguir. Então eu acho que o Talentos 10 vai ficar fora dessa temporada, ficará como clube licenciado, não poderá participar de nenhuma competição, nem mesmo de base, mesmo que futuramente arrume outra cidade, e aí só retornará ao profissionalismo em 2020. Que coisa, hein? Eu acho que também foi por mais que a situação do poder público não querer a renovação, acho que o Talentos 10 também demorou demais para... Sabendo que você tem um contrato em que a renovação depende de ambas as partes, você já não antecipou um momento como esse, né? Já procurou ver alguma outra cidade para saber se Marília queria ou não que o Talentos 10 continuasse, deixar para em cima da hora, vai ficar sem futebol profissional. Aí fica muito difícil. Então essa é a situação. Eu acredito que o Talentos 10 então não participe da Bezinha e seria um adversário do MAC, né? Se ele continuasse aqui na cidade. Sem dúvida. E Marília Atlético Clube, Jorge? Bom, Ronaldo, amanhã então a reunião do Conselho Arbitral, ou Conselho Técnico, às 15h na sede da Federação Paulista, e a expectativa, não só em relação ao regulamento, mas como eu disse no início do programa, a expectativa é para saber quantos e quais clubes vão participar da Bezinha. Porque você na Série A1, Série A2, Série A3, você sabe os clubes remanescentes, você sabe quem são os rebaixados, quem são os times que conquistaram acesso. Na Bezinha é diferente. Como se trata da última divisão do futebol paulista, muita gente que às vezes cai da Série A3 para a Bezinha, ou que disputou o ano passado,
muitas vezes toma a decisão, olha, não quero participar desse ano, estou com problemas financeiros. Vou descansar um pouco. Até porque quando você voltar, você volta da mesinha mesmo, né? Então, muitos clubes enxergam talvez alguma situação financeira que não está tão boa e falam, olha, esse ano a gente não vai abrir mão da bezinha. Então a gente não sabe quantos e quais clubes estarão na edição de 2019. E também há outros 2 casos, né, que a gente pode citar aqui. De um clube novo, por exemplo, alguém pagou a taxa de filiação da federação, um clube de uma outra cidade ou da mesma cidade, mas com outro nome. Chapecó Futebol Clube, por exemplo. Exatamente, pagou a taxa de filiação, que se eu não estou enganado, hoje é de R$400 mil. 400 mil, e se você for se registrar num clube, numa cidade onde já tenha um clube, você paga 800. Pelo menos o que eu soube, até do Júlio César, dirigente do Garça, o Garça que infelizmente vai ficar de fora também esse ano da competição. Então, Ronaldo, tem essa situação da criação de um novo clube e tem o fato de algumas agremiações que estão inativas desde o ano passado. Se você entrar no site da Federação Paulista, Ronaldo, você vê lá no link, né? Clubes da Série A1, você clica, vê todos. A2, A3, da Bezinha, 44 times, porque o ano passado disputaram 40, só que 2 subiram e 6 foram rebaixados. Então você está com 44 equipes. Não sabemos se será com 44, com menos ou com mais. Ou se alguma dessas 44 irão desistir. Mas o fato é 44. E aí você tem mais uma outra opção de mais filiados, que são clubes que estão filiados à federação e que estão inativos, são 54 clubes, Ronaldo. Entre eles, alguns tradicionais, como Araçatuba, União São João de Araras, Grêmio Barueri, Guaratinguetá, esses clubes que eu citei que já estiveram na Série A1 do Campeonato Paulista. Eles estão lá, inativos. Então, a expectativa também é maior para saber quem serão os participantes. Hoje, trazendo até numa questão regionalizada da coisa, Ronaldo, como Talentos 10 está fora, e o que eu vou citar agora, o Grêmio Prudente também, que a gente destacou no primeiro bloco, o Grêmio Prudente já anunciou que não vai participar da Bezinha. E lá tem 2 clubes. O Presidente Prudente Futebol Clube, que já não participou o ano passado, pediu licenciamento, esse ano também não tinha o intuito de voltar, e o Grêmio Prudente, que jogou a Bezinha do ano passado, inclusive pegou o Talentos 10 na primeira fase, o Grêmio Prudente terminou como lanterna. O Grêmio Prudente queria montar o time, ia montar o time, só que lá tem um centro de treinamento, bancado pela prefeitura. A prefeitura disse que não ia realizar a manutenção por corte de gastos, alegou crise financeira, e também não ia ajudar na atualização dos laudos técnicos do Estádio Prudentão. Então, em meio a isso, o Grêmio Prudente já oficializou que não vai participar da Bezinha. Então, daquelas 8 equipes regionalizadas aqui da nossa parte da região, que participaram do ano passado, 2 delas devem ficar de fora, Talentos 10 e Grêmio Prudente. Que seriam eventuais adversários do Max. Outro time também que ainda não confirmou a participação por questão financeira ainda é o Andradina. Talvez o Andradina também fique de fora. Então, em meio a isso, Ronaldo, a gente pode ter, pelo menos de momento, tem os 2 de Assis, o Vossen e o Assisense, tem o Tupã e a Santa Cruzense e o MAC. Né? São essas as equipes que estão aí, e o Oswaldo Cruz. Agora, a composição, se realmente serão 40 clubes e o mesmo modelo do ano passado, ou seja, 5 grupos com 8 equipes cada, a gente não sabe. Então, é esperar para ver o que vai ser definido no Conselho Arbitral. Volto a dizer, eu acho que a expectativa é maior de saber quem são os times do que propriamente o regulamento da competição, que eu acho que será mantido. Uma situação que não entrará em discussão, ela já está definida, é em relação à idade de participação. A Bezinha será sub-23. Até por isso a federação já, desde o ano passado, mudou a nomenclatura do campeonato no seu site oficial. Campeonato Paulista Sub-23. Então não haverá aquela situação que em outros anos aconteceu, de você ter jogadores até 23 anos e 3 de qualquer idade. Sub-23 como foi o ano passado. Ou seja, esse ano, jogadores nascidos a partir de 1996. Isso não entrará em discussão, já está definido. Nós estamos fora então. Nós dois... Talvez para comissão técnica. Comissão técnica, mas para jogar já não dá mais, Ronaldo. Bom, o Hélio Fernandes está querendo saber, o registro feito em Marília será cancelado do Talentos 10, Jorge? Então, uma situação que a gente não tem ainda conhecimento, viu, Hélio? Até porque se eles vão pedir licença e tentar voltar para Marília o ano que vem, se eles vão para outra cidade, amanhã talvez a gente tenha já algo mais detalhado se realmente for confirmado o Talentos 10 fora da Bezinha.
Bom, o Mauro Belotti, o Maurão está falando que esteve ontem em Mirassol, assistindo Mirassol e Novo Horizontino, jogo do 0x0, Jorge, que foi esse jogo? 0x0. Ele falou que parecia 22 atletas correndo a São Silvestre, muito fraco. Normal, viu, Maurão? Normal. Infelizmente é uma tônica do futebol brasileiro já de alguns anos. Não é de agora, não é a pior Série A1 de todos os tempos. Isso é recorrente. E não só isso, Série B de Campeonato Brasileiro, Série A, quantos jogos fracos tecnicamente, envolvendo até mesmo os grandes do futebol brasileiro. Infelizmente é uma realidade do nosso futebol, né? Cada vez mais velocidade e força e cada vez menos técnica e qualidade. Mas enfim. Bom, Ronaldo, então esse conselho arbitral também vai definir a cota de participação, né? Que eu não me recordo ano passado de quanto foi que os clubes receberam, mas é algo talvez que... Próximo de 100 mil, né? Eu acho que até menos, Ronaldo. Acho que até menos, que vai ficar para taxa de arbitragem. Doping eu acho que não tem na Bezinha. Doping eu acho que não tem. Para bolas, enfim, e outras coisas aí, no final das contas é um dinheiro que às vezes nem chega nas mãos do clube, né? E muitos desses clubes com ações trabalhistas nem para pagar essas despesas mínimas terão esse dinheiro, né? Então essa também é uma realidade. Bom, mandar um abraço para o Gastão Pinheiro Júnior, grande Gastão, hein? Tá sumido o Gastão, faz tempo que eu não o vejo, um abraço a ele. O José Cláudio Calógero, o Cal, está falando, a Bezinha é difícil, pois todas as chaves é praticamente mata-mata. E esse ano sobe apenas 2. Isso é certeza. O ano passado também foram 2. Foi, né? Só 2. Porque agora, Ronaldo, a federação, em todas as divisões, caem 2, sobem 2. Antes era 4, né? Subiam 4, caíam 4, agora caem 2, sobem 2. Então, realmente, a federação devia começar a adotar, Jorge. A gente já sabe que essa primeira fase é regionalizado, mas como são muitas equipes, poderia fazer uma espécie de turno e retorno com equipes próximas da capital e umas mais do interior para cá. Aí talvez ficaria até mais atrativo. Para nós seria muito bom, Ronaldo. É o que eu sempre digo, né? Eu tenho vários amigos que defendem a questão dos estaduais como um todo, né? De você, por exemplo, evitar que os grandes joguem os estaduais nesse momento, que eles entrem só numa fase final contra, vamos lá, os 4 melhores do interior, e você fazer um campeonato paulista de uma divisão, de uma primeira ou de uma segunda muito maior, e você dividir o estado em 4, né, em 4 regionalizado, para você fazer um campeonato paulista do ano inteiro, e para no final do ano você enfrentar os grandes, né, os melhores enfrentarem os grandes. Eu acho a ideia boa e ruim. Boa no sentido de que você tem calendário para o ano inteiro para os pequenos. Agora, só que a TV ela não tem interesse em transmitir um campeonato paulista, mesmo que seja da Série A1, sem os grandes. Então, como é que fica essa cota de participação? Porque só existe uma cota grande na Série A1 do Campeonato Paulista por conta dos grandes. Os grandes, claro, ele tem a maior cota, mas os pequenos também tem algo em 3 a 4 milhões. Para você trabalhar 3 a 4 meses, está excelente. Está excelente. Agora, sem o atrativo dos grandes, como é que uma TV, seja a Globo ou seja outra emissora, vai pagar um valor parecido com o que se paga para os clubes disputarem os estaduais? Aí vai entrar naquela situação. Sem dinheiro, os clubes vão montar o elenco, não vão pagar jogador, vai todo mundo ficar quebrado, mais ações trabalhistas. Então, na teoria, seria muito bonito. Então, mas a federação teria que ajudar mais. Teria também. É fato. É fato. Mas hoje, infelizmente, a realidade é essa. Se os estaduais ficarem maiores do que já estão, a tendência é mais meses de salários atrasados e mais ações trabalhistas. Infelizmente, é essa a realidade, né? E a Bezinha, Ronaldo, você falou, turno e retorno, dividir os 40 clubes em 2, né? Em 2 grupos regionalizados, é o custo disso, né? Aí, porque assim, você pega a fase na Bezinha, a primeira fase ela é regionalizada. Então, por exemplo, o MAC vai jogar em Oswaldo Cruz, vai jogar em Tupã, em Assis. Se o jogo for à tarde, dá para você sair de manhã, no mesmo dia, sem pagar hotel, dá para você ir no mesmo dia. Mesmo porque é semi-amador mesmo, né? Exatamente. Aí uma segunda fase, tudo bem, você vai enfrentar equipes mais próximas da capital, mas são apenas 3 jogos que você faz fora, né? Se for mantido o mesmo modelo de competição. Você faz 3 fora, que nem o Talentos 10 do ano passado. Na segunda fase, enfrentou o Itararé, enfrentou o Primavera lá em Indaiatuba e enfrentou o América em São José do Rio Preto. Então, são 3 jogos onde você talvez tenha aqui um dia antes. Talvez não, tenha aqui um dia antes. Tudo bem. Aí numa terceira fase, você também regionalizado,
2 grupos com 4 equipes também. Então, o custo acaba não sendo grande. Se você faz essa divisão que você sugeriu, de 2 grupos de 20, Ronaldo, fatalmente você vai enfrentar muitas equipes em que você vai ter que, ainda na primeira fase, viajar um dia antes para poder jogar. Então, isso só citando as despesas com viagem. Mas, Jorge, sem se citar... você quer um futebol profissional, você tem que se profissionalizar. Sim, você mas... entendeu? Agora, se não tem dinheiro, vai para a 8ª divisão, pelo amor de Deus também, né? Infelizmente, essa é a realidade, Ronaldo. A da maioria dos clubes do interior paulista. Estão todos quebrados. O objetivo do time pequeno, Ronaldo, não é ser campeão de Série A2, Série A3. O objetivo do clube pequeno é chegar à Série A1. Chegar e não cair mais, porque você vai mantendo cotas de 3 a 4 milhões por ano, você não só monta uma equipe competitiva, como pode também começar a pagar algumas dívidas. Então, esse é o principal objetivo. Então, máquina Bzinha, eu acho que a fórmula de disputa pela atual conjuntura da federação, eu acho que ela é excelente. Regionalizar as fases até selecionar os melhores e aí sim, de cada região, e aí brigar pelo acesso. Acho que 2 vagas só também acho que muito pouco. É pouco. Muito pouco. Para 40 times é pouco, muito pouco. Pouco demais, mas infelizmente essa é a realidade. E só para completar a situação ainda do MAC, Ronaldo, a pré-temporada por enquanto está marcada ainda para o dia 4, né? A princípio, não sei se vai haver alguma alteração, né? Pelo menos o novo diretor geral de futebol, Eduardo Nascimento. Nem dá, né, Jorge, para dia 4, se for analisar, né? Como assim você fala? Iniciar a pré-temporada? 4 de fevereiro? 4 de fevereiro. 4 de fevereiro é... Isso, exatamente. Jorge. Exatamente. Pelo menos está mantido. Pode ser que depois do arbitral haja uma mudança, mas por enquanto está mantido. E outra coisa, em relação ao técnico do MAC, o Daniel Sabino, pelo menos entrei em contato com ele hoje à tarde, disse que depois que o Eduardo foi anunciado como diretor do MAC, isso há uma semana, teve um contato já com ele, e que está esperando um novo contato para poder acertar ou não a situação. Eu, sinceramente, acho que o Daniel Sabino vai acabar não acertando como treinador. Também acho. Acho que não vai ser o técnico do MAC. Por algumas situações que ainda eu estou tentando aprofundar mais, mas acredito que o Daniel não será o técnico do Marília na Bzinha, por algumas situações aí por parte do Daniel e também por parte do Marília. Acho que isso vai acabar não acontecendo. Ok, mais alguma coisa, Jorge? Não, só para destacar. Bom, tem os abraços aqui, na hora que vier a sessão a gente já dá esses abraços. Eu só quero dar uma última notícia aqui. Sabe quem está voltando a jogar bola, Jorge? Por incrível que Túlio pareça. Maravilha. Não. Viola. Não, o Túlio Maravilha acho que já voltou, tá, né? já voltou, né? Viola. O Júnior, lateral esquerdo. Pentacampeão do mundo com a seleção. O homem está com, deixa eu ver quantos anos, 45 anos, Jorge. Vixe, sabe onde ele vai jogar? Lá em Goiás. Vai jogar pelo Formosa. Né? Ele falou assim, o Lúcio está aqui perto de mim, o Lúcio zagueiro, está no Brasiliense, por que eu também não posso jogar? Então ele vai dar o seu sim, vai acabar a aposentadoria dele, né? E vai jogar pelo Formosa. Pelo menos é uma atração por lá, né? Sim, eu não sei o que ele possa acrescentar tecnicamente, mas eu acho que só o fato dele estar lá já vai mudar pelo menos o noticiário do time de Formosa, né? É verdade. Vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Mandar um abraço para o nosso amigo Ica, vice-presidente do Marília. O Ica não vai no Conselho Arbitral amanhã, não? Não, o Ica não. Vai ficar aqui. Tá. Mandar um abraço para o Gastão, que está nos acompanhando aí, está mandando um abraço para a gente também. O José Augusto Amadeu, o Thiago Giroldo, o Alexandre Lopes está fazendo uma constatação aqui, falando que Prudente tem um baita estádio, mas não tem time. E é uma realidade. O Vicente Silva, grande Vicentão, também está nos acompanhando. E mandar um abraço para o Luiz Silvio, que fez aniversário. O Luiz Silvio é nosso amigo Nenê, né, como é conhecido pelos amigos mais antigos, que está aniversariando. Outros abraços? Vou mandar um abraço também para o aniversariante do dia, nosso amigo fotógrafo Paulo Cancini. Paulo Cancini também fazendo aniversário. Você destacou aqui o Amadeu, né? O José Augusto Amadeu, lá do Circo. Obrigado pela audiência, Amadeu. O Vinícius Ribeiro Mota também nos acompanhando. E agradecer essa grande audiência aí. E aí a todos os aniversariantes do mês de janeiro, que são muitos, por sinal, né? Muitos aniversariantes. Só gente boa faz aniversário em janeiro. Eu percebi também, viu, Ronaldo? Muita gente fazendo aniversário nesse mês de janeiro. Agradecer a todos pela audiência. Lembrando que o aniversário do Luiz Silvio é hoje também, né? Não foi ontem, não. Hoje. Um abraço a ele. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui nessa última semana de janeiro, né? A última segunda-feira de janeiro.
Voltaremos amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.